finalmente chegamos à prática. No último vídeo, vimos que no temor saudável e bíblico que devemos ter de Deus, há um elemento de medo. Ok, talvez você já entendeu isso intelectualmente, mas agora é hora de passar do cérebro para o coração. É o que vamos fazer nessa última parte. Quero mostrar porque o medo não é necessariamente algo negativo, mas como pode ser uma força para o bem. Como o medo pode ser até o seu melhor amigo. E vamos dividir isso em 6 pontos. Primeiro ponto, proteção. O medo te protege. Se você não tivesse medo de absolutamente nada, você não viveria por muito tempo. O medo é como um cão de guarda. Ele vai ser um alerta para as ameaças ao seu redor e te ajudar a tomar decisões sábias. Sem ele você não teria a energia, o foco, a velocidade, nem a força para A, lutar ou B, fugir. O medo nos ajuda a fugir do mal moral ou a lutar contra doutrinas falsas. Provérbios 14:26 diz: "No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos." O segundo ponto é motivação. O medo é um grande motivador. É um motivador até maior do que o amor, sabia? Nós sentimos mais dor quando perdemos uma moeda de R$1 do que quando percebemos que perdemos a chance de ganhar R$10. Economicamente, isso não faz sentido, mas estudos mostram que é assim que nós se comportamos. O medo de perder é mais forte do que o amor de ganhar. E tem uma história bíblica que acho que podemos aplicar esse ponto. Hebreus 11:7 diz: Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. Sua motivação não era o amor, era o medo. E esse medo não era um respeito, mas medo de ver a sua família se afogando. Para nós cristãos, também não é apenas o amor que nos leva a compartilhar o evangelho, por exemplo. 2 Coríntios 5:11 diz: sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Não é por respeito a Deus, é o medo do terrível julgamento reservado aos inimigos de Deus que nos motiva a ir para as ruas e pregar as boas novas. O terceiro ponto é a proteção contra a idolatria. Aqui talvez eu te pego de surpresa. O medo evita que servamos a um falso Deus? Não foi exatamente esse medo de um Deus punitivo que deu a origem à seita dos fariseus, por exemplo? E é exatamente por medo do mundo que vemos cristãos ultralegalistas. Ok, vamos por partes. Existem 2 tipos de idolatria. Vou chamar a primeira de liberal, que acredita que Deus é tão bom que você pode fazer de tudo o que quiser. Eles até levam a palavra a sério, mas o mover do Espírito é muito mais importante. Muitas vezes confundem o Espírito Santo com o espírito natural humano, ou às vezes até com os desejos da alma. Um exemplo bíblico desse tipo de idolatria são os samaritanos, que, talvez com as melhores das intenções, misturavam de tudo um pouco. Esse tipo de erro é fácil de desmascarar, porque os pensamentos falsos se revelam em ações, falácias e heresias. Nesse caso, basta abrir a Bíblia para ver o que está errado. Mas há também a idolatria que eu vou chamar de idolatria conservadora. Essas pessoas têm medo, um medo parrada, o medo da morte e da condenação divina. Talvez não é o que pregam abertamente, mas no final das contas, a soma dá nisso. Os fariseus surgiram exatamente por esse motivo. Nunca mais a Babilônia. Vamos então adicionar tantas leis extras até ser impossível de ser tentado a violar um mandamento de Deus. E, ironicamente, isso não nos leva ao temor de Deus, nem ao conhecimento ou à intimidade com Deus, mas, como a idolatria liberal, também leva à independência. Eu faço tudo tão certo. Errado estão sempre os outros. Portanto, não preciso mais ouvir a Deus diariamente. Afinal, as regras já estão bem definidas. Bem, talvez você pense, pelo menos assim não se peca, né? Mas foram exatamente essas pessoas, com esse pensamento, que negaram e crucificaram ao nosso Senhor Jesus. Ele representou o verdadeiro temor a Deus, desmascarando a hipocrisia deles. Chegamos ao 4º ponto de por que o medo é bom. Destemer. Não sei se é o melhor título, mas vou explicar. Quando temos dor, mordemos os lábios, por exemplo. Criamos uma dor para anular a outra.
Assim também Deus quer que o temamos, para que não tenhamos medo de outras coisas. Vamos ver 2 exemplos de por que ou como o temor do Senhor anula o medo dos homens. Isaías 8, 12 a 13. Não chamem conspiração a tudo que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem. Não se apavorem. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Em Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O 5º ponto, comunhão. Já vimos que o temor do Senhor é o começo da intimidade, porque Deus tem emoções que podem ser feridas pelos seres humanos. Por exemplo, vemos isso antes do dilúvio, quando ele mesmo se arrependeu de ter feito o homem. Podemos dizer que Deus protege seu coração da maldade dos homens e só o abre para aqueles que são verdadeiros. E ser verdadeiro significa tratar a Deus como ele realmente é. E, honestamente, para uma simples criatura caída, Deus é realmente terrível. Ele é assustador em forma, mas maravilhoso em sua essência. Tão maravilhoso que tememos quando chegamos perto de sua divindade. As pessoas que entendem isso são aquelas com quem o Senhor pode ter comunhão. Salmo 25,14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Você gostaria de conhecer melhor o Senhor? Tema-o, e ele virá até você e dirá: não temas. E o 6º ponto, santificação. Talvez você nunca tenha considerado esse assunto, mas santificação significa que estamos nos tornando cada vez mais como Deus é, santo. Este foi o plano de Deus desde o começo, mas o problema foi que o homem esqueceu o temor de Deus. Paulo resume todo o problema da humanidade da seguinte forma: Romanos 3,18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Nossa santificação posicional foi concedida através do temor do Senhor no novo homem. Eu sei que eu saltei algumas etapas aqui, mas é o 2º ponto que é o mais importante. Como posso viver isso aqui na terra? Caminhar dia a dia em meu espírito santificado. 2 Coríntios 7,1 diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Paulo vê o temor do Senhor como o cerne da santificação. Por quê? Porque o temor me impede de fazer o mal. É um constante afastamento do mal, odiar o mal, e a prática do que é bom, amar o bem. Isso nos leva a um relacionamento cada vez mais profundo com Cristo e nos torna mais e mais semelhantes a Ele. Yes, friends, my brothers and sisters in Brazil, this is just amazing for me. It's really incomprehensible how this is possible for me to address you and to actually publish a book in Portuguese. But here's what I want to tell you. God is still the same God as in the Old Testament, in the New Testament, in Acts. And I think what we're experiencing right now is a very, very interesting and I think pivotal moment in church history. We know that God is really doing great things and Jesus Christ is coming soon. And I think what we're experiencing right now is the beginning of a real revival, you know, not event-based, you know, but more like a quiet chamber, God, you and me revival. And this is something that we can see here. People are telling me week after week that their view on God really changed and they see God in the way the Bible describes it, you know. And people are really eager to tell their friends. They're buying 10, 20 books and they distribute it to others. We see that young people groups are changing, they're transformed, churches are revived, and something is really, really changing. So I encourage you, if you want that change in your life, also grab this book, read it. Read it alone, take the time, be quiet before the Lord, pray it through. And if you want a watered down gospel, then read other books, you know, because this book will really challenge you. This book is heart searching, but it is also really heart healing, and I hope it will be a great blessing for you.